Bom dia, gente. Hoje, 29 de junho, a gente vai prosseguir com as nossas atividades semanais. Vejam só, na última semana, eu indiquei para que vocês assistissem o filme Brás Cubas. Caso você não tenha assistido ainda, então eu sugiro que você não assista essa aula sem antes ter assistido ao filme, tá certo? Por quê? A nossa aula se baseará no filme também, tá? Então, se você não tiver muito a par do filme, você não vai compreender bem esta aula e nem o assunto. Vejam só, para iniciar a aula de hoje, eu vou apenas anunciar do que se tratará. Realismo, tá? O que seria realismo aí? Realismo é o nome que se dá a uma outra estética literária, a nova escola literária após o romantismo. Mas aí já vamos esclarecer um ponto. Quando uma escola deixa de existir e outra surge, isso não é um ponto de rompimento em um dia exato, digamos assim. Essas coisas elas se entrelaçam e elas vão se distanciando um pouquinho, e aí é quando surge um novo conceito de escrita, de filosofia, de estética literária, tá? Então, do romantismo para o realismo, a gente vai ter aí uma separação, digamos que temporal, durante algum tempo, dessas ideias vão se distanciando, até formar o que a gente vai chamar daqui a pouco de realismo, tá? Onde a gente vai ter a sociedade no centro da literatura. Um pouco já diferente aí do romantismo, onde a gente tinha o eu no centro da literatura, né? Então a gente já tem aí uma questão de sociedade. Para iniciar, eu escolhi essa tela de Gustave Flaubert, onde tem aí a tela do desesperado. E o que isso tem a ver com o realismo? Vejam só, essa tela aí ela vai mostrar uma ideia de alguém que está desconfortável, de alguém que está incomodado com alguma coisa, de alguém que precisa fazer algo para mudar, de alguém que precisa criticar, que precisa apontar alguma coisa. Então, o realismo ele vai surgir nessa necessidade, da necessidade do inquietar-se, da necessidade de mostrar as coisas que não estão legais, que não estão boas. E aí por isso eu escolhi aí essa tela, né? Porque todas as conquistas que a gente tem, ela se dá a partir da nossa inquietação, a partir do momento em que a gente vai se distanciando um pouco do óbvio e passa a tentar ser mais crítico, a ter um olhar mais aguçado a respeito das coisas. Nesta segunda tela aí, vocês têm aí apenas um suporte material para que você compreenda e também estude um pouquinho sobre. Vejam só, a escola realista ela vai ter alguns prenúncios filosóficos e estéticos, tá? E essas questões filosóficas elas vão se basear no positivismo de Auguste Comte, né? É um sistema de filosofia, um sistema positivo de filosofia chamado como positivismo, tá certo? E eles colocam nessa ideia filosófica questões de análise científica, tá? Questões que são possíveis de ser analisadas, assim como eles colocam também as questões relevantes de um sistema, de um pensamento, tá? Uma outra ideia filosófica que vem surgir nessa escola é o determinismo histórico e geográfico, tá? E aí a gente vai ter como autor de referência Taine, tá? Onde ele vem trazer aí um comportamento humano pela obra de arte, ele traz aí uma tríplice de pensamento, onde ele observa aí o meio, a raça e o momento histórico, tá? Então vejam só, para a gente entender qualquer escola, a gente precisa se adentrar um pouquinho em que momento histórico se escrevia aquelas narrativas, aqueles poemas. Por quê? Se eu estou em um determinado momento, é muito comum que eu tenda a escrever e retratar aquele espaço, mesmo que seja através de uma visão totalmente fora da realidade, mas irão ter traços que irão permitir que o leitor se localize no tempo, tá? E aí por isso que Taine vem trazer aí
esse tripé entre o meio, a raça e o momento histórico, já que ele serve para que a gente compreenda o meio, tá? Que a gente possa ter um olhar mais crítico sobre esse meio em que estamos. E a gente vai ter aí a teoria de Charles Darwin, né? A origem das espécies, tá? E esse processo de evolução de espécies através de uma seleção natural vai nos trazer aí determinadas fontes, tá? Para que a gente perceba alguns aspectos dentro do realismo em algumas obras especificamente, tá certo? E vamos ter aí por último o socialismo utópico, tá? De Pierre Joseph, onde ele vem trazer aí também juntamente com o pensamento científico de Karl Marx a luta de classe, tá? Então, esse é um aspecto muito forte, tá certo? Entre Joseph e Karl Marx. Por quê? Dentro do realismo, a gente vai ter um momento histórico que vocês certamente já estudaram, que foi a Revolução Industrial, tá? Então, toda aquela questão de disputa de poder entre clero e monarquia, a questão burguesa ali, ela vai ser superada pela Revolução Proletariada, mas essas questões ali, elas vão estar muito intensas no momento que se escreve esse tipo de literatura denominada realista, tá? Então, todos esses quatro aspectos aí, eles vão contribuir para que a gente compreenda o que eu venho a falar aí na frente. Vejam só, vamos aí fazer um paralelo entre romantismo e realismo. Eu coloquei aí no slide, tenta acompanhar a leitura comigo. O realismo se caracteriza fundamentalmente pela ideia de liberdade, entendido como libertação da subjetividade, dos pensamentos, da imaginação criadora, da fantasia, tá? Libertação de regras clássicas anterior a ele e a criação literária ela se tornava mais livre, tá? A gente estudou bem direitinho isso aí nas aulas de romantismo. Mas o que é que isso vai se opor? No realismo, gente, ele não vai se basear nessa questão subjetiva, pelo contrário, é uma obra extremamente objetiva. Aí o nome realista, tá? Ele não tem essa fuga, essa necessidade de fuga. Ele quer ali discutir, ele quer mostrar o que é que tem, tá? Então ele vai propor uma descrição fiel da sociedade, uma descrição fiel do ser humano, da vida que ali se localiza, de como funciona a sociedade burguesa, de como são os seus valores. Então ele vai desmascarar tudo aquilo que o romantismo vinha mascarando através de uma ideia subjetivista, tá? Ele vai desmascarar com o intuito de provocar mudanças, com o intuito de criticá-la, tá? O ideal de transformar essa sociedade é o que urge a escrita dentro do realismo, tá? E aí, vai aqui, vamos tentar lembrar um pouquinho de Brás Cubas, não especialmente da narrativa, mas vamos tentar lembrar ali dos espaços sociais. Tentem lembrar que os valores ali, eles ainda eram muito delicados, mas eles começavam a entrar em contradição com aquilo que se pregava antes. Percebam que Brás era um homem de uma história de um histórico um pouco confuso. Porque vejam, nunca casou, né? O que era alguma coisa muito importante para a época, casar e ter filhos. As ideias políticas ali, elas eram muito próximas do que se tinha hoje, né? O benefício ao outro, no sentido, tô falando aí de benefício político, tá? Não de beneficiar a sociedade, mas de um político beneficiar o outro, ou alguém que já tenha dinheiro querer se beneficiar através da política, a famosa corrupção, né? A lavagem de dinheiro, tudo isso já era denunciado de forma muito prematura ainda nessa época, tá? Era um despertar apenas que se tinha. Então eles não olhavam assim tão profundamente no início, mas com o passar de alguns anos as obras realistas elas já vão pegar um peso maior, elas já vão criticar com densidade maior. E aí, lá em Brás Cubas, a gente já vai ter a ideia do adultério provocado por Virgília, né? Trai o esposo com Brás durante um bom tempo,
E o interessante na obra é que ele sempre fez o seguinte, Machado, que não era ali um autor defunto, mas um defunto autor. E a gente vai ter outras coisinhas ali, os preconceitos que a gente vai vendo com relação a quem tem mais, quem tem menos, a questão da menina que tinha aquele probleminha de quem nasce com a perna um pouco menor, que lá na narrativa é chamado de coxa. E aí ele repete várias vezes que se interessava pela menina, mas a menina era coxa, mas era coxa. Então, essa repetição aí vai enfatizar os valores que se tinha, a ideia estética que ainda se tinha e que a gente ainda vai pensar aí um pouquinho em traços românticos, tá? Mas se a gente observar bem, ela já vem trazendo muitos elementos da sociedade que antes em outra obra romântica não se tinha tanto assim. Salve a época da última fase do romantismo que a gente tinha aí como Condoreira, onde ela já vinha tratando aí a questão da sociedade, essa questão da escravatura, mas entendam que não houve um distanciamento dessas duas épocas de forma repentina. Perceba que eles começam com essas ideologias dentro do romantismo e elas vão perdendo essas raízes e vão construindo, digamos que uma nova árvore, tá? Um novo pensamento. Vamos aí passar um pouquinho. Vejam só. Como é que o realismo vai se iniciar? Vejam só, a propósito, deixa eu explicar um pouquinho antes. A ideia dessa aula é para que apenas você se situe do que é que a gente vai estar falando aqui. Vejam só, vocês têm aí na tela a imagem de um livro de Gustave Flaubert que é chamado de Madame Bovary, tá? Ele é brasileiro, pelo nome já a gente já sabe que não, né? Tá? Olha só, ele é francês, tá certo? E nessa data de 1857 foi quando ele publicou o livro de Madame Bovary, tá? E aí se tratava ali de uma personagem que sempre estava buscando um amor, uma ideia romântica ainda, um amor perfeito. Porém, o que é que se diferenciava nesse texto? A dura realidade e a falta de emoção no texto provocada por essa realidade de ser dura, ela fazia com que a personagem não conseguisse realizar nunca a sua ideologia amorosa, tá? Então a gente tem presente nesse contexto europeu. Por que eu estou falando de europeu, gente? Lembrem que a gente estava ainda em situação de muito contato com Portugal, tá? Idas e vindas, ideologias portuguesas chegando aqui o tempo todo, tá? Tudo que chegava ao Brasil até então passava primeiro pela Europa. Então, como é que isso vem surgindo na Europa? Através desse romance, Madame Bovary, tá? Então, eles vêm trazer dentro do romance a questão de uma nova civilização burguesa, o surgimento das lutas sociais, o surgimento do proletariado, as ideias de liberalismo, uma já digamos que não tão profunda, mas uma rasa imagem da democracia, das suas mudanças e, principalmente, desenvolvimento de ciências e teorias científicas, tá? Aqui no Brasil a gente já vai ter a questão do início da produção de eletricidade, tá? Então essa indústria, essa revolução industrial, a questão do maquinário, ele já vem surgindo aí e vem formatando o pensamento humano, o pensamento social, porque o formato de viver, ele ganha uma nova versão, um novo formato de conduzir a vida. Então tudo isso respinga na literatura, tá? E como a gente tem aí o ideal de realismo, o ideal de criticar a sociedade, então eles vão colocar essas coisas aí de forma muito clara, o modo de vida dentro das personagens, dentro dos textos, tá bem? Vamos pensar o seguinte, toda escola, ela tem algumas nuances que são comuns em todas as obras, né? E aí a gente vai ter uma ideia de projeto literário realista. O que é isso?
Quais as intenções que os autores nessa época pretendiam ao fazer esse tipo de obra? Vejam só. Primeiramente, como o nome já diz, realista, eles pretendiam mostrar como de fato era aquela sociedade, como de fato era a realidade, as pessoas de verdade. Então, eles tentavam ali denunciar, através disso, as coisas ruins, os aspectos negativos que a sociedade apresentava. Digamos que mostrar as feridas da sociedade, as suas mazelas, tá? Então eles tinham aí, diferente do romantismo, que era um pouco mais irracional, eles eram muito racionais, muito objetivos com seus personagens, suas narrativas e muito críticos. Então as obras elas não eram nem um pouco rasas, eram obras que o tempo todo vinham através de personagens fazer alguma crítica, fazer alguma observação, fazer alguma análise, fazer alguma denúncia, tá? E isso aí tomou uma proporção grande a ponto de a literatura deixou de ser algo desejado pela fantasia e passou a ser algo desejado como interesse público, tá? Um lugar onde eu posso perceber, onde eu posso melhorar, onde eu posso criticar o lugar e as pessoas onde eu vivo diante de suas falhas, diante de suas mazelas, diante de suas dificuldades e limitações, tá? Eles vão também tratar em muitas obras a questão de opressão, eles vão tratar a questão de corrupção já muito latente e uma deixa aí que vai ficar em muitas obras é a questão do adultério, tá? Então, a questão de trair, ela era muito tratada. Não sei se vocês lembram que no romantismo a questão do ser fiel, ela era muito intensa e a traição era praticamente dilacerar, matar o outro. E às vezes isso acontecia apenas de forma mental, dentro do romantismo. Mas no realismo não, eles vêm desmascarar isso, a ausência de santidade que antes se colocava como uma nuance do caráter humano, mas que na verdade não se tinha, né? Então ele vem trazer isso, que o ser humano sempre traiu, que a traição sempre houve, o adultério sempre existiu. Então ele vem mostrando essas feridas e ele cutuca de certa forma a ferida e aí isso vai surgindo o texto realista, tá? Com esse projeto que a gente vai chamar aí, o que a gente chama de projeto é o que se intencionava ao escrever neste momento histórico, tá? E aí, gente, como eu falei a vocês, como a gente fazia essa transição muito Brasil-Portugal, tá? E isso englobava praticamente toda a Europa, então tudo que vinha surgir por lá, depois era trazido aqui para o Brasil. Então, o texto realista ele não surgiu no Brasil, tá? Ele foi trazido para o Brasil. Essas provocações foram trazidas para cá, tá? Não que nós não tivéssemos a capacidade ainda de pensar assim, mas às vezes é preciso mostrar. E nesse sentido de mostrar, foi que a literatura portuguesa veio chegar aqui. E é onde eu quero tratar de vocês. Vejam só. Essa de Queiroz, inclusive eu estou com o livrinho dele aqui do lado. Não sei se vocês conhecem, A Relíquia. Tá? É um livro muito lido dele. Vejam só. Essa de Queiroz é, digamos que, o maior representante da literatura realista de Portugal, tá? A literatura realista portuguesa. Já que no Brasil a gente vai ter o nome de Machado de Assis, né? Que até hoje é considerado o maior escritor da literatura nacional, que é uma ideologia, digamos assim, né? Tem muitos escritores que são grandes escritores, mas enfim, ele recebeu esse nome. E aí, essa de Queiroz, ele vai trazer o realismo para Portugal com a publicação de um conto, tá? A publicação de conto era muito forte na época, tá? Eles conseguiram trazer isso de forma muito intensa e de crítica também. Então, o conto Singularidade de uma Rapariga Loira foi a primeira narrativa escrita na literatura portuguesa, escrita em português. Agora vejam só, pelo amor de Deus. Quando vocês têm isso aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar a vocês. Essa palavrinha aqui, gente,
Não é nada disso que você está pensando, tá? Aí eu tô falando de uma moça, tá? Então, se a gente fosse traduzir para o português brasileiro, digamos assim, a gente teria singularidade de uma moça loira, tá? Essa palavrinha aí é porque ela trata-se do feminino de rapaz. Só que lá eles usam rapaz, rapariga, como masculino e feminino. Aqui a gente não tem o uso, digamos, que dá essa palavra como algo que nomeasse apenas uma moça, né? A gente já tem um outro sentido, um sentido pejorativo para essa palavra, tá? E aí a gente tem o crime do Padre Amaro, o crime Basílio e os Maias como obras importantes aí de essa de Queiroz, tá? E a gente vai ficar com a missão nesta semana de assistir o filme O Primo Basílio, tá? Eu vou deixar o link logo abaixo do PDF para que vocês possam assistir. Gente, é muito legal. Um filme não é tão antigo a produção bem mais recente, mas vale muito a pena. E a ideia é que a gente possa comparar o Primo Basílio e Memórias Póstumas de Brás Cubas, observando aspectos como cenário, psicologia das personagens, como é que elas se mostram dentro das narrativas, tá? A gente irá ter ali algumas semelhanças, tá? De causas, algumas semelhanças políticas, a gente vai ter ali algumas semelhanças sociais e de valores também, tá? Sabendo que essa obra veio anterior a Brás Cubas, a gente vai fazer esse recorte, mas aí não vai se distanciar muito, porque quando essas narrativas vieram chegar ao Brasil, então aí elas vão ter uma proximidade, tá? Mesmo que fora do tempo, mas elas vão estar um pouco próximas. Vejam só, acompanha aí esse trechinho, por gentileza, é, de Alfredo Bose, quando ele diz o seguinte, ó, a respeito do realismo. Abre aspas, desnudam-se as mazelas da vida pública e os contrastes da vida íntima, e buscam-se para ambos causas naturais, raça, clima, temperamento, ou culturais, meio e educação, que lhes reduzem em muito a área da liberdade. O escritor realista tomará a sério as suas personagens e se sentirá no dever de descobrir-lhes a verdade, no sentido positivista de dissecar os móveis de seu comportamento. O que é que isso quer dizer? Vejam só. Quando ele fala de desnudam-se as mazelas, ele quer dizer que vem mostrar. Então, as vísceras ali são mostradas. As coisas ruins são mostradas. Mas isso é numa ideologia pessimista? Não. A gente viu que, filosoficamente, o que vem fundamentar é o positivismo. Tá? Então, há necessidade de mudança, há necessidade de transformação. Tá? E eles vão se basear aí em questões, digamos que naturais das coisas, onde entra aí a teoria de Darwin, tá? Ele vem aí trazer-nos a questão de raça, lembrando que nessa época, né, segunda metade do século XIX, é quando vai entrar ali as questões dos pensamentos abolicionistas e quando tem-se de fato, entre aspas também, né, o fim da escravatura, tá? Lembrando que a gente já vai ter outros tipos depois, mas aquele tipo de escravidão, ela se rompe ali na metade do século. Então ele vem trazendo também essas questões, tá? A questão de clima, tá? Ela vai modificar um pouquinho ali as narrativas. A questão de meio e educação, gente, vejam só. A educação, quando ele vem tratar aí, não é só a educação família, mas ele traz dentro uma denúncia muito forte da Igreja Católica, tá? Já que ela era como a matriarca, né, do formato de educação em todo em Portugal, Brasil. Então eles vinham trazer uma crítica a esse formato de educação, a esse tipo de valor, onde eles vinham trazer algumas mazelas que esse tipo de educação encobria, digamos assim, para não mostrar-se de fato como era. Então era como se eu bajulasse algo que na verdade não é daquele jeito, tá certo? Vamos aí passar um pouquinho ao seguinte, ó. O escritor realista
tomará a sério as suas personagens. O que é que isso implica, gente? As personagens são escolhidas ali de forma é, pretensiosa. Então, eles usam as personagens para criticar. Eles usam os personagens para mostrar alguma coisa. Então, nenhum personagem ele é surgido apenas. Ele é intencionalmente colocado ali, tá? Então, é muito cuidado ao analisar as personagens, tá? Quando a gente tem no o filme da obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, percebam que as personagens elas não entram ali só por entrar, elas não entram e somem, né? A gente vai olhar para Virgília, Virgília vem surgindo num momento de morte. E aí, a partir desse momento de morte, é que o defunto autor, como ele se nomeia, né, na obra de Machado, ele vai para um outro aspecto social, né? Então, percebam que essa ideia de dissecar, quando ele colocar aí os móveis de seu comportamento, ele vinha aí tentar romper essas ideologias que eram fracassadas, digamos assim, elas não funcionavam como se pretendia. Então é muito comum que a gente encontre nesse tipo de obra dois tipos de narrador: o narrador personagem, que é o em terceira pessoa, e o narrador onisciente. Por quê? Como eles vêm trazendo uma forte questão filosófica, eles tendem a mostrar demais os personagens. Então eles descrevem muito e uma coisa, eles invadem a mente das personagens. Não é à toa que as escolas de psicologia estudam muito Machado, porque Machado ele tinha, em maioria das suas escritas, uma invasão psicológica à mente das personagens, tá? Disse que ele andava na rua, simplesmente sentava a um banquinho de praça e ficava observando ali as pessoas para tentar capturar o máximo de realidade daquele povo, daquela sociedade, para poder criar as suas personagens e assim promover uma nova ideologia, um novo pensamento, um olhar mais crítico a respeito daquilo que se vive, tá? Então, para a aula de literatura, espero que esse suporte aí esteja bacana, que vocês tenham entendido. Caso não volte, se precisar de mais alguma explicação, solicite também, tá? E agora a gente vai para um segundo bloquinho, já que na segunda-feira ficou dividido para literatura e redação. Então a gente vai aí para um momento de redação, tá certo?